Glória a Deus. Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus é bom demais. A palavra que o Senhor trouxe nessa noite para os irmãos, o Senhor me incomodou alguns dias, está trazendo, compartilhando, e foi algo maravilhoso que o Senhor me trouxe. Eu sempre faço prova do Senhor e digo para testificar no pastor e ele me convidar, né? Então, sempre que ele convida, eu sei que vem do Senhor, e em nome de Jesus, eu creio que ele quis que eu estivesse aqui nesta noite trazendo essa mensagem para vocês, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo 9, versículo 1 a 18. Amém. Minha tradução aqui é da versão internacional, mas dá para acompanhar os irmãos que estiverem com o meio aí. Amém? Glória a Deus. A mensagem desta noite é: Jesus pode mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Jesus pode mudar nossas vidas, irmãos. Ele mudou a minha vida, tem mudado várias vidas e mudou a vida desse homem também. Amém? Glória a Deus. Então lemos a Bíblia. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximavam de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não podiam ver ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Ele disse: Eis-me aqui. Então o Senhor te disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte ao homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos que ele voltasse a enxergar. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e sacerdotes para prender todos que invocam o teu santo nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se e depois foi batizado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, um homem chamado Saulo, que, se nós pesquisarmos sobre a história de Saulo, ele é como muitos de nós já fomos, né? Então, ele, desde novo, desde a sua juventude, ele foi levado para as sinagogas para ser ensinado, conforme as leis do povo de Israel. Então ali ele foi instruído por Gamaliel, o sumo sacerdote, onde ele teve todo o ensinamento das Escrituras. Então, irmãos, ele foi um homem que foi muito letrado. Ele estudou desde jovem. Ele pertencia a uma família relativamente próspera. A sua função naquele local era de fabricar tendas. Então, como nos tempos atuais, fosse um construtor, né? Então, as tendas eram a morada do povo. Então, ele era um fabricante de tendas. Então, ele era um homem conceituado.
é um homem que ele corria atrás das pessoas que pregavam no nome de Jesus Cristo, no nome do Nazareno, que era considerado uma seita, irmãos. Então, naqueles tempos, os profetas já estavam, todos eles, falando sobre a volta do Messias, e por todos os lados surgiam vários Messias, dizendo que ele era o Messias, e vários deles eram perseguidos e mortos. Então, Saulo, ele foi instruído na lei, né? Ele foi um religioso, ele teve todo o ensinamento, ele era um fariseu. Então, o fariseu, irmãos, era uma linhagem onde que o homem ele era instruído com todo o rigor da lei, como se hoje na nossa religião evangélica fosse uma das igrejas mais rigorosas que você possa lembrar ali, em doutrina e tudo mais. Então, queridos, Gamaliel instruiu aquele homem, então ele era conhecedor da palavra, né? Então ele tinha certeza que estava defendendo a Deus. Quando ele perseguia os judeus, né? E muitas vezes ele chegou a matar os judeus, como foi os seguidores de Cristo, né? Os messiânicos, como foi o caso de Estevão. Então ele matou aquele homem defendendo a causa de Deus. Então no coração dele, ele estava fazendo a coisa certa, porque as pessoas que se diziam de Jesus Cristo, do Messias, eles estavam blasfemando contra Deus. Então aquele homem, ele era um homem de posses, era um homem bem conceituado na sociedade, era um homem que teve todo o ensinamento, letrado, e era um homem que era respeitado por todos os religiosos, né, de Israel. Ele veio da tribo de Benjamim, então ele era de nascença, um filho, né, da promessa. Então, ou seja, mas naquele momento onde ele pediu aquelas cartas para poder poder até Damasco, para chegar àquele ponto, e teve um encontro com Jesus. Então, irmãos, por que eu falei um pouco da vida de Saulo? Porque para os irmãos entenderem que muitas vezes nós viemos de condições, uns mais prósperos, outros não tão prósperos, né? Então, coisas que na nossa vida eram importantes para nós. Mas Saulo, naquele momento que ele se encontrou naquela estrada, ele viu uma luz e ouviu Jesus. E quando ele ouviu Jesus, na lei judaica, aquele homem, ele sabia que quando Deus realmente falava, uma voz vinha do céu. Então esse sinal de uma voz vindo do céu e falar com o homem era um sinal claro que realmente era Deus falando. Então quando ele ouviu aquela voz vindo do céu e viu Jesus Cristo, naquele momento ele entendeu que ele estava fazendo errado. Então muitas vezes nós, irmãos, quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado? Então muitas vezes pela religiosidade, por seguir, né, certos conceitos que foram passados para nós, então como nós vemos algo novo, algo diferente, nós pensamos que aquilo está errado, que aquilo não é de Deus. É uma palavra prezada falar que não é de Deus. Aquele homem falava que muitas coisas não eram de Deus, irmãos, mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele entendeu que aquilo era de Deus, aquilo era o Filho do Deus Altíssimo. Então que ele perseguiu os seguidores dele. Então diz a Bíblia, irmão, que naquele momento, onde ele caiu ali por terra e ficou cego, diz a Bíblia que logo em seguida, enquanto ele era levado para Damasco, na estrada de Damasco, quando ele era levado até Ananias, naquele momento, irmãos, ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, diz a palavra. Então, queridos, se um homem, neste momento onde ele ficou sem comer e sem beber, isso quer dizer o quê? Quando você fica sem comer e sem beber, por quê? Você normalmente está triste, você não tem apetite, você está pensativo, na verdade. Então, o que acontece? Aquele homem, naquele momento, gerou arrependimento no coração dele. Porque ele entendeu que tudo que ele viveu na vida dele, até o momento de encontrar Jesus, até o momento onde ele teve aquele momento impactante com o Senhor Jesus, até então, tudo que ele aprendeu ali
caiu por terra. Ele viu que ele estava perseguindo a Deus, ele estava lutando contra Deus. Irmãos, muitas vezes nós lutamos contra Deus por não entender certas coisas. Então, naquele instante, ele refletiu e ele gerou um arrependimento no coração dele. Esse arrependimento é o que tem que gerar nos nossos corações, irmãos. Esse arrependimento é o que tem que gerar constantemente nas nossas vidas. Esse encontro com Jesus, né, foi um encontro marcante na vida dele, que gerou esse arrependimento. Muitas pessoas hoje vêm para Jesus, mas não geram arrependimento nos corações. Então, queridos, qual foi o sinal do arrependimento daquele homem? O que significa a palavra arrependimento? Né? A palavra arrependimento significa mudar de procedimento, mudar de atitudes, né? Arrepender das próprias culpas e do pecado. Então, muitas pessoas, irmãos, nós vemos hoje, seguindo, dizem seguidores de Jesus, que na verdade estão sendo fariseus, porque na verdade não houve arrependimento. E esse arrependimento é não voltar às velhas práticas. O pastor que todo culto fala: quem matava não mata mais, quem rouba não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava do irmão, fala a língua não cabe dentro da boca, ele vai guardar a língua na boca. Então, aquele que era nervoso, estressado, irável, contencioso, vai mudar. O Paulo, o nome dele mudou de Saulo para ser conhecido como Paulo. O nome dele foi mudado, como o nome de Jacó, irmãos. O nome de Jacó foi mudado. E como o pastor já falou uma vez aqui: qual o teu nome? Qual o teu nome? O seu nome pode ser mudado. Se seu nome não foi mudado, ele pode ser mudado, irmãos. Então o Senhor ele tem nos chamado para o arrependimento. O operar do Espírito Santo não é através da agressividade, não é através do fogo caindo do céu. O mover do Espírito Santo ele é suave, é uma brisa suave, é uma voz sussurrando no ouvido. O Espírito Santo ele move dessa forma. E para gerar o arrependimento tem que ser genuíno, irmãos. Tem que ser genuíno. Então, quantas vezes eu vejo pessoas vindo à igreja, aceitando Jesus e voltando para a vida errada, porque não houve arrependimento, não houve largar o pecado, não aconteceu isso. Então nós vemos que Saulo, quando Ananias teve e ouviu o Senhor, teve com o Senhor, ouviu o Senhor, o que o Senhor disse a Ananias? Ananias, vá, né, e ter com Saulo, porque você vai pôr as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar, você vai orar por ele, ele vai receber o Espírito Santo. Então, queridos, naquele momento que Ananias colocou a mão sobre Saulo, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra que ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi capacitado nos dons. Ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E na palavra diz que caiu como escamas, caiu escamas dos olhos dele, ele passou a enxergar coisas que ele não enxergava. Um jovem que eu acompanho o tempo, já acompanhei outros também, muitas vezes eu falava com essa pessoa: muda, não faça essas coisas, isso não agrada a Deus. Mas não adianta, a pessoa cometia o mesmo erro. Mas foi somente quando essa pessoa se arrependeu, recebeu o Espírito Santo na vida dela, ela mudou de atitude. Queridos, muitas vezes eu recebi uma palavra aqui das irmãs, que elas me falaram que nós somos vaso, e o vaso é de barro, e o poder de Deus só vem sobre o vaso, irmãos, só vem sobre o vaso se há liberdade para agir, se há um esvaziamento, liberar os perdões, livrar todo o pecado que está ali dentro do coração e deixar Deus agir. Então, queridos, muitas vezes a gente quer converter o irmão na mar, né? Então nós temos nossos familiares, nós nos entristecemos que eles não estão na presença do Senhor. Às vezes o irmão de igreja, que nós estamos naquela luta para que ele mude de atitude, mas nós somos barro, e o poder ele vem do alto. Então muitas vezes eu queria mudar o irmão, mas eu não conseguia. Então, irmãos, o que aconteceu? Somente com arrependimento. Então o que o Senhor tem falado muito
nossos corações, pregue o arrependimento. Pregue o arrependimento. Porque o arrependimento vai levar as pessoas a que elas mudem o caminho e recebam o Espírito Santo de Deus. Porque somente através do Espírito Santo de Deus, irmãos, as pessoas conseguem mudar de atitude. Eu conversava com o irmão Aneiros na porta do restaurante, e ele me dizia: irmão, não consigo uma luta com jovens, com os adolescentes. Eu falei: irmão, enquanto eles não receberem o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, não vai mudar, infelizmente. Eu estou cansado, irmão, mas a luta não é com as mãos, é com a palavra. Então muitas vezes realmente é difícil, mas como nós levarmos essas pessoas ao arrependimento, elas vão mudar o caminho dela. Quando elas tiverem um genuíno encontro com Jesus, elas receberão o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. O Espírito Santo vai derramar, ela vai mudar os caminhos dela. E quando ela mudar e converter e pedir perdão pelos pecados dela, irmãos, Deus vai operar e aquela pessoa vai deixar de seguir aquele caminho para seguir o caminho de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Deus. Então, irmãos, por que nós vemos irmãos se desviando da presença do Senhor? Porque eles chegam. O que disse o Senhor a Ananias? Falou assim. O que disse o Senhor, né, a Saulo? Que ele pegasse, né, um caminho, que ele fosse numa direção. Se ele tivesse ido em outra direção, ele não teria recebido a expressão de Deus, não tinha tido um encontro genuíno, não tinha sido batizado. A vida dele não teria mudado. Mas, irmãos, quando Deus dá uma direção na tua vida, você segue aquela direção. Então, muitos aqui podem estar me vendo na filmagem, pelo YouTube. Muda a tua direção. Se você está seguindo um caminho, mude a direção que Deus falou com você. Se você se desviou, meu irmão, minha irmã, se você está num caminho e você decidiu nesse caminho pelo teu livre-arbítrio e nele não agrada a Deus, mude os teus caminhos. Porque muitas vezes os caminhos mais largos levam à perdição. Então, queridos, eu poderia hoje estar no mundo novamente, né, me alegrando nas garras do diabo. Não, mas eu escolhi estar na presença de Deus. É uma decisão, é o livre-arbítrio. O diabo, ele não pode roubar o teu livre-arbítrio, mas somente acontece quando tem um genuíno encontro com o Senhor, quando tem arrependimento, quando o Espírito Santo toma a vida da pessoa. Sem o Espírito Santo serão só palavras. Você vai falar, a pessoa vai ficar do teu lado por ter orgulho de você, ou a pessoa vai ficar do teu lado porque ela é teu amigo, mas não vai ficar do teu lado pelo reino, por Jesus Cristo. Porque sabemos que a salvação e o reino, ele é individual. Não adianta, irmãos. Então, o arrependimento, ele tem que mudar o procedimento da pessoa. Ela tem que entender o que ela fez. Queridos, muitas vezes nós nos arrependemos de coisas que fizemos que a gente nem lembrava, mas esse arrependimento, ele tem que estar. E muitas vezes nós vemos pessoas que leem a Bíblia e não têm arrependimento no coração. Eles conhecem a Bíblia toda, mas ele foi cauterizado, o coração dele foi cauterizado, porque Deus fala de diversas formas, mas ele não dá ouvidos. O coração vai se endurecendo. O pecado, quando você ignora ele, se você rouba uma coisa, você conta uma mentira e você deixa esse pecado, você não larga esse pecado, você não pede perdão, você não se arrepende. Quando não gera arrependimento, Deus não age, Deus para de usar. Então, queridos, nós temos que ficar atentos, porque o diabo o tempo todo ele quer colocar nas nossas vidas porque a gente não se arrependa, que é normal fazer as coisas erradas. Queridos, como eu disse, temos que ficar atentos e vigilantes. A religiosidade, muitas vezes nós estamos na igreja e estamos religiosos. Ativismo na igreja. E eu vejo isso muito, irmãos. Às vezes a pessoa começa a vir trabalhar na igreja e começa a se esvaziar, porque na verdade você é um vaso cheio de Deus. Você está na presença, buscando, e você se esvazia de uma forma que daqui a um tempo você está tão vazio que você cai se você não buscar. Eu falo isso constantemente, tem momentos que a gente tem que se afastar.
tem que ir para um lugar isolado, fazer um propósito do Senhor, para que o Senhor nos encha novamente. Senão você enfraquece, cai. Então, acontece, irmãos, que o irmão se torna religioso pelo ativismo, pela necessidade. Isso também é uma armadilha do diabo. Como Saulo era um religioso, ele estava preso nas garras da religiosidade, mas ele mudou isso tudo com arrependimento. Então o Senhor tem falado muito no meu coração, que Ele só vai levantar a igreja do Senhor quando o povo gerar arrependimento no coração. Quando o povo tiver arrependimento nos corações, o Senhor vai levantar a igreja dele. Enquanto isso não é possível, nós podemos pedir, irmãos, para cair fogo do céu aqui. Nós podemos pedir aqui, pôr a mão, ungir todo mundo aqui, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque o Espírito Santo não vai operar. Ele só vai operar onde há arrependimento, onde o coração é quebrantado. Aí Ele opera, aí Ele usa, aí a vida transforma. Sem isso não é impossível Deus usar. É impossível a pessoa ter realmente um encontro com Jesus. Então, por isso, o arrependimento, ele traz a salvação. Muitas pessoas vêm à frente, aceitam o Senhor Jesus com a boca, mas não creem com o coração. Então, crer com o coração é o que? É arrependimento. Em Romanos nos dizem isso. Creia com o coração, aí você vai ser salvo, tu e tua casa. Então nós vemos lutas, vemos a pessoa, ela não recebe o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, irmãos, a palavra que o Senhor trouxe para mim nessa noite é para trazer para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo, para que eles venham se arrepender o quanto antes, porque a volta do Senhor é breve. E Ele diz, desde o tempo de João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos dos maus caminhos, pois é chegado o reino dos céus. Nós não sabemos a hora que o Senhor pode voltar, irmãos. Não sabemos. Então temos que nos arrepender. Aquele que não foi ainda gerado esse arrependimento, ou se desviou em algum momento, há oportunidade, é o momento. Se você vê vários irmãos recebendo o Espírito Santo de Deus, ele falando em línguas, Deus usando, e você não consegue receber, por que não acontece comigo? Por que eu não manifesto dessa forma também? Porque muitas vezes não gerou arrependimento. Não gerou arrependimento. Então nós vemos lá em Atos, capítulo 2, 36, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo de Deus. Queridos, em Atos 2, 38, é claro, muitas pessoas querem receber o Espírito Santo de Deus, falar em novas línguas, ter dons espirituais, estão na igreja há muito tempo, chega um irmão com uma semana batizado. Você viu isso, irmão? Você chega na igreja uma semana e não recebe o Espírito Santo, e a vida dele muda. Por quê? Porque ele se arrependeu. É um preceito, irmão. Você não vai receber o Espírito Santo de Deus, você não vai mudar a tua vida sem você ser tocado pelo arrependimento de Deus. Então esse arrependimento tocou aquele homem ficou 3 dias sem comer e sem beber. Naquele momento ele entendeu, ele deve ter passado um filme na cabeça dele, naquele período, como passou o filme na minha cabeça quando eu tive um encontro com Jesus. E muitos ali, depois que ele se converteu, não queriam se aproximar dele, tinham medo dele, falavam que eu não ia dar em nada. Quanto vocês já ouviram isso alguma vez, falaram de você, que não vai dar em nada, que isso aí é de fachada, que você está indo para a igreja para se esconder, que é um crentezinho. Que crente é esse? Não é verdade? Então, muitos nos apontam, nos julgam. Isso é normal, irmãos. Ele passou por isso, mas vai chegar o momento. Ele teve o galardão dele, ele trabalhou para o reino. Creio que nesse momento ele está desfrutando disso. E na palavra o Senhor falou que ele teria que sofrer em nome dele. Então, queridos, é uma palavra que hoje tem que ser pregada. Então nós vemos na igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas palavras sendo pregadas, né? Teoria da prosperidade. Nós vemos várias teorias sendo levantadas, irmãos pegando doutrina, enquanto falta pregar o arrependimento, falta pregar o perdão. Então sem perdão, sem arrependimento, não vai gerar salvação.
porque não houve uma conversão genuína. Amém, igreja? Deus, aleluia. Então, irmãos, em Mateus 3, versículo 2 diz que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz: os sãos não necessitam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, se você olhar o Novo Testamento, os evangelhos, ele bate na mesma tecla, irmãos. Ele bate na mesma tecla. É o arrependimento que vai gerar vida. É o arrependimento que vai gerar o Espírito Santo na vida da pessoa. E para a pessoa entender o arrependimento, ela tem que ter um encontro com Jesus. Eu vi um testemunho do Cid Moreira, que quando ele leu aquela Bíblia falada, ele gravou aquela Bíblia, ele entendeu, foi tocado por Deus, né? Largou ali a outra situação, se converteu e hoje parece que está sendo levantado pastor, está estudando para pastor, foi batizado nas águas, hoje ele é evangélico. Então Deus mudou a vida dele por ele buscar o conhecimento. Ele teve encontro com Jesus. Jesus chamou ele ouviu e atendeu a voz do Senhor. Quando nós vemos que Jesus chama e não atende a voz do Senhor, então, irmãos, nós temos que clamar para essas vidas. Nós temos que ser coniventes. Quando nós vemos nossos familiares, muitas vezes ainda presos nas garras do diabo. Creio que vários botaram o nome aqui pelos familiares, verdade? Então, queridos, isso é possível. Nós temos que pregar o arrependimento no coração dele. Não duelar a Bíblia. Nós vemos, muitas vezes, muitos fariseus dentro das nossas próprias casas, querendo brigar com o irmão com a Bíblia, né? Vem o pai falando alguma coisa, ou a mãe, aí ele vai lá brigando com a palavra, falando versículo, não vai adiantar nada. Ele vai olhar o testemunho, o arrependimento, como você mudou. Você tem que pregar o arrependimento na vida da pessoa. Tem que pregar o arrependimento, mostrar que o caminho correto é o caminho de se arrepender dos caminhos que ele estava. E mostrar que a consequência do pecado é a morte. Então, irmãos, a obra de Deus ela tem que ser suave. Se ela está gerando peso, porque você não está sendo vaso com o poder de Deus. Você está sendo um vaso vazio, um vaso de barro. O poder, ele vem através de você deixar que o Senhor te enche para você ser usado. Não você ser somente um barro. Amém, igreja? Então, Deus ele quer usar vocês, amém? Se vocês estão nessa noite aqui, e alguns estão ouvindo e vendo, é porque Deus quis que essas pessoas ouvissem essa mensagem. É uma semente que foi lançada, e vocês são terra boa, amém? E a semente lançada numa terra boa, ela vai te frutificar. Então, eu creio em nome de Jesus, que vocês vão semear sobre a vida das pessoas, e essa vida dessas pessoas vão ser mudada, porque elas vão entender que o arrependimento traz a salvação. Que não é por muito falar que seremos ouvidos, não é verdade? Então, muitas vezes, o provérbio diz que nós temos que ouvir e falar pouco, né? Por isso nós temos somente uma boca e duas orelhas, né? Então, para mais falar e pouco ouvir, palavras sábias, sensatas. Então, queridos, eu queria estar orando por alguns motivos aqui, mas queria convidar as pessoas que ficarem de pé agora, chamar os irmãos no louvor. Uma palavra que